Pessoal, Daniel Pinto, médico urologista aqui do Rio de Janeiro. Muita gente tem mandado perguntas questionando sobre o tema hidrocele. Esse é o nosso papo de hoje. Vamos falar um pouquinho quais são as causas da hidrocele, por que ela surge, quais são as consequências, quando operar. Então esse é o nosso tema. Se inscreva, curta, comente, compartilhe, deixe seus comentários aqui no vídeo e vamos fazer desse canal uma área interativa para que a gente possa sanar as dúvidas e eu possa te esclarecer um pouquinho sobre o que é esse tema de hoje. Tá legal? Nós sabemos que a hidrocele ela é conhecida como o acúmulo de líquido na bolsa escrotal. Então, fisiologicamente, é normal que o homem acumule um pouco de líquido ao redor dos testículos. Esse líquido ele é produzido por uma espécie de camada que recobre o testículo. Essa camada é responsável pela produção de líquido e por absorção de líquido. Daniel, qual é a função desse líquido? Ele serve como um amortecimento, uma lubrificação do testículo, para que evite atritos entre o testículo e a pele. É assim com toda a estrutura móvel, pálpebra, coração, pulmão, os intestinos, a própria articulação. Quando nós mexemos, existe uma lubrificação entre os ossos, no coração também. Então, é normal, qualquer estrutura móvel no corpo, ela depende dessa lubrificação. E a hidrocele ocorre quando há uma desproporção entre a produção e a absorção desse líquido. Então, essa camada que recobre é que passa a ser a causadora da alteração. Então, o paciente veio ao consultório, nós realizamos o exame físico, solicitamos uma ultrassonografia e consta lá aumento acentuado da bolsa escrotal. O paciente reclama: Daniel, eu estou tendo dificuldade para ter relação sexual, estou tendo dificuldade para caminhar, para jogar futebol, para ir num clube ou numa piscina, porque o aumento da bolsa escrotal fica muito evidente, eu fico constrangido. Então, nesses casos, onde o aumento do volume da bolsa limita as atividades sociais do paciente, está indicada a cirurgia. Mas Daniel, eu tenho aqui uma pequena quantidade, isso precisa operar? Se não limita, não incomoda aquele paciente, não é necessário. Então muita gente vem ao consultório porque faz uma ultrassom por alguma investigação ou percebe um aumento pequeno da bolsa, se assusta, vem ao consultório, nós avaliamos e se não houver uma alteração das atividades físicas daquele paciente, não é necessária a cirurgia. Então a gente acompanha aquele paciente ao menor aumento daquela bolsa escrotal, no sentido de haver a dificuldade das atividades diárias, está indicada a cirurgia. E como é que é feita a cirurgia? É feita uma incisão, um corte na bolsa escrotal, claro, paciente sob anestesia, e é removida essa camada que cobre o testículo. Então, consequentemente, a produção de líquido ela diminui também e nós rafiamos, damos pontos naquela região. Daniel, a hidrocele pode voltar? Fui no meu médico e ele disse que pode voltar. Pode, porque essa camada ela não é completamente removida. Ela não pode ser porque ela engloba outras estruturas importantes do testículo. Então nós removemos o excesso dessa camada e ela pode voltar futuramente a produzir uma quantidade de líquido, sim. Então, por isso que nós reservamos a cirurgia para aqueles casos extremos, onde o paciente tem limitação de caminhada, de atividade física ou de uso de roupa íntima, tá bom? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Consulte o seu urologista, consulte o seu médico e eu estou aqui à disposição. Uma pequena observação agora aqui no final do vídeo. Muita gente pergunta se pode ser feita uma punção, um esvaziamento através de um furinho com uma agulha da bolsa escrotal. De forma alguma isso é recomendado. Por quê? O paciente, ele quando tem um aumento da bolsa escrotal muito evidente e nós puncionamos, nós estamos levando um risco maior de infecção, porque a bolsa escrotal é uma área pélvica que tem uma chance maior de infectar.
Então, quando nós introduzimos uma agulha para aspirar esse líquido, primeiro que nós não resolvemos o problema, pois nós não removemos aquele excesso de tecido que produz a água. Ou seja, você vai esvaziar e aquela água vai voltar. Ah, mas é só para eu caminhar. Você não vai voltar a caminhar, porque esse tecido ainda está lá. Ele vai voltar a produzir aquela quantidade de água. Então, para você ter relação, caminhar, ir à praia, não tem sentido, porque aquela água vai voltar e você não pode ficar puncionando toda hora sob o risco de infecção daquela bolsa. Então, nós não aconselhamos essa punção, recomendamos sim a cirurgia sempre que possível. Tá legal? Então, consulte o seu médico, consulte o seu urologista, estamos aqui à disposição. Curta, comente, compartilhe e eu estou aqui às ordens. Deixe seus comentários aqui e vamos bater um papo sobre a hidrocele. Tá legal, pessoal? Tchau, tchau.